tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tenho. Pode ser, meus irmãos? Vamos orar. Excelentíssimo Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te adoramos. Obrigado, Jesus, pela tua presença em nosso meio nesta noite. Nós somos gratos por tudo que o Senhor já fez em nosso meio, por tudo que o Senhor ainda vai fazer nesta noite, através do teu servo. Eu te peço, Jesus, usa ele como sempre tem usado, e que nós possamos receber a tua palavra em nossos corações e possamos se fortalecer pelo alimento que o Senhor vai nos dar nessa noite. É essa a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, aproveitando que os irmãos estão de pé da tua Bíblia Sagrada, livro de 1 Samuel, capítulo de número 17 e versículo de número 15. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 15. Enquanto os irmãos procuram o texto bíblico, queremos externar a Deus a nossa gratidão de retornarmos à igreja. Deus abençoe o pastor Nivaldo, sua casa, sua família, seu ministério. Louvamos a Deus também pela vida do evangelista Sandro. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida e a sua família. Sei com alegria servir juntamente com a minha família. Hoje meu filho não pôde estar aqui, está cooperando lá na Barra do Aririú, um adolescente de 12 anos, é baterista, violonista, é mídia, e vai ser um grande profeta dessa geração para a glória de Deus. Minha esposa esteve trabalhando hoje e veio do serviço direto para cá para nos ajudar na intercessão. Que Deus abençoe minha esposa, irmã Priscila, em nome de Jesus. Deus abençoe demais obreiros, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês e essa banda também. Que Deus continue vos usando e vos abençoando poderosamente. Pregar depois de vocês adorar a Deus fica um pouco mais fácil, porque vocês deixam o céu baixinho na terra. Quantos encontraram o texto? Amém. Você que está nos visitando, que bom que você veio. Por certo, Deus tem uma palavra para o nosso coração aqui. Quantos creem? Amém. Deixa eu ver se a tradução aqui ficou melhor. Isso. 1 Samuel 17, 15. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Pode tomar o seu assento, adorando e bendizendo o nome de Jesus. Glória a Deus. Sem sombra de dúvidas, a história de Davi é uma das mais belas histórias de toda a Bíblia Sagrada. Ele é o único denominado em toda a Bíblia como homem segundo o coração de Deus. Essa consideração de Deus
estava com Davi, deve-se pelo fato de que Davi sempre estava disposto a fazer a vontade do Todo-Poderoso Deus. Davi foi um grande servo. Desde novo ele servia na casa do seu pai Jessé, mas ele também aprendeu a servir Saul no palácio. Davi foi um grande soldado que venceu muitas batalhas no decorrer da sua trajetória. Davi também foi um grande rei, por que não dizer um dos maiores reis que Israel já teve em todo o tempo. Não bastante, Davi também foi um verdadeiro adorador. Por que Davi é um verdadeiro adorador? Porque ele adorava a Deus no palácio, diante do rei, diante dos seus servos, diante de uma multidão que lhe contemplava. E a unção de Deus era tão poderosa na vida de Davi, que quando ele adorava a Deus tocando a sua harpa, o espírito imundo que estava sobre a vida de Saul saía, porque o poder da unção do Espírito Santo ainda liberta. Mas Davi não adorava somente no palácio, onde tinha pessoas lhe contemplando, lhe admirando, lhe aplaudindo. Ele também adorava a Deus na solidão do pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Porque infelizmente estamos vivendo em um tempo que tem gente que só adora com o microfone na mão. Tem gente que só adora quando tem oportunidade em cima do púlpito. Mas Davi, se tiver no palácio, ele adora. Mas se tiver também no pasto, ele adora. Se tiver uma multidão lhe contemplando, ele adora. Mas se não tiver ninguém, ele continua adorando, porque Davi entende que ele não adora homens, mas ele adora Deus. Deixa eu ver quem veio adorar a Deus essa noite. Glória. Quando nós falamos de Davi, a primeira coisa que nos remete à mente é um pequeno vencendo o gigante, é o menor vencendo o maior, é Davi derrubando Golias. Quando se vê um filme, um desenho sobre Davi, o ápice do filme ou do desenho é Davi vencendo o gigante. Quando se escuta uma música sobre Davi, qual é o ápice da música do hino? É Davi vencendo o gigante. Quando se escuta a mensagem sobre Davi, qual é o ápice da mensagem? É Davi vencendo o gigante. Mas quando eu olho a história de Davi, eu percebo que a queda do gigante era uma consequência. E o processo para a queda do gigante é mais valioso do que a queda do gigante em si. Porque o resultado final vai ser Golias cair. O resultado final vai ser vitória sobre os filisteus. Mas o processo para chegar no propósito é tão valioso quanto. Estamos vivendo em um tempo em que as pessoas querem vitória, querem conquista, querem bênçãos, mas não querem passar por processos. E só vai viver propósito quem primeiro passar por processos. Até porque o melhor não é a vitória que você tem na guerra, mas é a comunhão, é a intimidade, é a experiência que você adquire com Deus durante as batalhas ou combate. É por isso que a história de Davi, ela é feita de fases e processos, assim como a minha e a sua. A nossa vida é feita de fases e processos. A primeira fase da vida de Davi é a fase do anonimato, é a fase do desconhecido. Davi não vai começar no trono, Davi vai começar no anonimato. Até porque o trono não é mágico. O trono não faz ninguém ser alguém. O trono só tem um papel, a função de revelar quem nós somos. Prova disso é que o trono não fez Saul ser um bom rei. O trono só revelou o despreparo de Saul, a inconstância de Saul, a desobediência de Saul. Mas o mesmo trono vai revelar a obediência de Davi, a perseverança de Davi, a eleição de Deus sobre a vida de Davi. Porque o importante nunca foi o lugar, o importante é a presença de Deus no lugar. Enquanto Saul tinha um trono, Davi tinha presença. Enquanto Saul tinha
É no anonimato que Deus prepara os seus Davis. Perceba que foi no anonimato que o urso preparou Davi para o leão. O leão vai preparar Davi para Saul. Saul vai preparar Davi, aleluia, para Golias. E Golias vai preparar Davi para o trono. Porque tudo que você tem passado é uma preparação de Deus para te colocar no lugar que Deus já determinou. Eu estou dizendo que são essas dificuldades do anonimato que transformam pessoas comuns para viver destinos extraordinários. Entenda, quanto maior é a tua aprovação, maior é o propósito de Deus sobre a sua vida. Maravilha, glória. Maravilha, Jesus. Davi não vai começar no trono, Davi vai começar no anonimato. Davi também não vai crescer no palácio. Davi vai crescer no anonimato, porque palácio não é sinônimo de crescimento. Verdade de Deus. Porque o verdadeiro crescimento é aquele que produz em nós profundidade. Glória. O verdadeiro crescimento não é quando eu cresço para cima. Verdade, Senhor. O verdadeiro crescimento não é quando meu nome é conhecido. O verdadeiro crescimento não é quando as minhas fotos estão nos cartazes. O verdadeiro crescimento não é o tanto de likes e visualizações que eu tenho na rede social. O verdadeiro crescimento é o quanto eu me aprofundo em Deus. Glória. É o quanto eu desço na oração. É o quanto eu desço na consagração. É o quanto eu desço na busca. Eita, glória. Maravilha. O verdadeiro crescimento no reino de Deus não é quando eu cresço para cima, mas é o quanto eu desço para... Glória. Aleluia. O que Glória. vai dizer o quanto uma árvore vai poder crescer para cima, é o quanto primeiro ela cresceu para... Se uma árvore for superficial as suas raízes, crescer pouco para baixo e muito para cima, quando vem o vento, o que acontece? Quando vem a provação forte, o que acontece? Ela cai. Mas quando a árvore cresce primeiro para baixo, tem as suas raízes profundas para baixo, pode vir vento que for, Aleluia. pode vir tempestade que for, ela permanece coesa, Oh, glória. ela permanece firme, ela permanece de pé. Maravilha. E nós estamos vivendo um fenômeno estranho nos nossos dias. É muita gente crescendo rápido demais, mas estão crescendo só para cima e na mesma rapidez que sobe, a mesma rapidez que cai. Aleluia. A gente tem visto esses fenômenos em nossos púlpitos, essas rotatividades em nossas igrejas. Hoje está cantando, amanhã não canta mais. Hoje está pregando, amanhã não prega mais. Hoje é crente, amanhã não é mais. É porque cresceu só para cima, esqueceu de crescer para baixo. Mas Deus está levantando a igreja que está crescendo, mas está crescendo com raiz, está crescendo com profundidade, está crescendo com firmeza na presença. Aleluia. Oh, glória. Maravilha. Davi não vai crescer no palácio, Davi vai crescer no anonimato. A segunda fase da vida de Davi é a fase da unção. Estou resumindo bastante a história aqui, porque os irmãos já conhecem e a hora não nos espera. A segunda fase da vida de Davi é a fase da unção, na presença dos seus irmãos. No capítulo de número 10 do livro de 1 Samuel, Deus vai ungir Saul como o primeiro rei de Israel. E o texto vai dizer que quando o Espírito de Deus veio sobre Saul, ele foi transformado em um novo homem, porque a presença do Espírito de Deus nos transforma para melhor. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Porque ter a presença do Espírito Santo conosco potencializa todas as nossas qualidades. Se você canta bem, na unção do Espírito vai cantar melhor. Se você toca bem, na unção do Espírito vai tocar melhor. Tudo que você fizer, quando você é cheio do Espírito, é potencializado. Aleluia. Então Saul é um jovem cheio de potenciais, mas quando ele é cheio do Espírito Santo, esse potencial de Davi vai chegar na sua totalidade, de maneira que ele vai ter muitas vitórias.
vitórias, de maneira que ele vai ter muitas conquistas, de maneira que ele vai se tornar relevante, de maneira que ele vai se tornar conhecido, de maneira que ele vai conquistar poderio e autoridade. Tem problema algum crescer? Tem problema algum conquistar? Tem problema algum? Não tem. O problema é quando as coisas estiverem começando a dar certo na sua vida, você achar que está dando certo porque você é bom. Maravilha, Jesus. Você achar que está dando certo por causa dos teus currículos, por causa dos teus certificados, por causa das tuas habilidades. Está dando certo porque a presença do Espírito de Deus está. Glória. Maravilha. Em Saul, ele está neste embaraço de achar que está dando certo porque ele é bom, porque ele é o cara. Ele começa a ter vitória atrás de vitória e se acha tão bom, que ele se acha insubstituível. E começa agora a obedecer a Deus em partes. Deus dá ordem, mas não precisa ser tudo isso. Não precisa ser totalmente desse jeito. Eu acho que se eu fizer assim vai ser melhor. Eu acho que se eu fizer assim vai dar mais sério. É um perigo, irmão. Quando a gente começa a obedecer a Deus em partes. Deus dá ordem para Saul, e Saul vai até os amalequitas e mata todos, mata a criança, mata os animais, mata todo mundo, não deixa ninguém. Ele chega lá, vê os bois bonitos, as ovelhas bonitas e não mata. Tem um coração cheio de vaidade, quer mostrar poderio. Ele vê o rei, não mata o rei, quer levar o rei como um troféu para Israel. Mas Deus disse: mata tudo e todos. Deus todo Ele vai poderoso. desobedecer a Deus. E Deus então vai rejeitar Saul. Porque ele vê as ovelhas, vê os bois e diz: isso aqui, olha que coisa bonita. Imagina nós oferecer isso aqui lá no templo. Mas quem disse que Deus precisa de alguma coisa dos amalequitas para oferecer na casa dele? Deus não precisa nada lá de fora para oferecer-nos aqui. Tem gente que diz: se a igreja fosse pintada de preto, tivesse um jogo de luz, um jogo de fumaça, se tivesse uma música um pouco mais empolgante, seria: nós não precisamos nada dos amalequitas. Deus vivo, glória. Nós precisamos da presença Glória. de Deus. Ô glória. Maravilha. Saul vai desobedecer a Deus, porque ele vai se achar insubstituível. Mas ninguém é insubstituível no reino de Deus. É um privilégio fazer alguma coisa no reino de Deus, meus irmãos. Verdade. Poder servir lá na porta é um privilégio, poder servir na mídia é um privilégio, poder servir na banda é um privilégio. Poder tirar a oferta, poder trazer um copo d'água é um privilégio, poder limpar a igreja é um privilégio, limpar o pátio é um privilégio, ajudar nos mutirões da igreja, poder ofertar é um privilégio, poder dizimar é um privilégio, poder trazer uma palavra é um privilégio, servir é um privilégio. Agora, se você não quiser servir, Deus não vai ficar à mercê de você. Deus dá uma passeada no bairro, vai nos becos, vai nos balados, vai nos bares. Pega quem não é, quem não tem, quem não pode, liberta, perdoa, batiza com o Espírito Santo, capacita, coloca aqui dentro e se ilumina, faz a cara melhor do que você. Aleluia, sério. Foi isso que Deus fez comigo, me tirou do pacote de pagodeiro, fez pregador da palavra. Aleluia. Porque Deus ainda Derrama Xandecandara Mahas. O glória. tem o controle de todas as coisas. Maravilha. Deus então vai rejeitar Saul. Espírito E é a de rejeição Deus. de Saul que vai promover a eleição de Davi. Davi só vai ser ungido porque Saul vai ser rejeitado. Aí no capítulo de número 16, parte do versículo 1, é um dos dilemas mais difíceis para pastores e líderes. É Samuel vendo um jovem cheio de potencial, cheio de promessa, cheio de qualificações, trocando tudo por causa da sua arrogância, prepotência e falta de humildade. Eu acho que a maior tristeza para um líder, você já foi líder de jovem, adolescente, é você ter um
jovem adolescente cheio de potencial. E você já viu muito disso. Você vê alguém cheio de qualidades. Você diz, meu Deus, como está desenvolvendo rápido. Começou na igreja ontem, agora já está orando, já está fazendo uma salvação. A gente vai se alegrando junto. Aleluia. Porque a gente vai vendo o trabalhar de Deus na vida dessa pessoa. A gente só começa a reconhecer que a gente está mais velho quando a gente olha. Recanto e derrete a massa. A menininha das crianças aqui, eu conhecemos ela 10 anos atrás, ela era uma criança, hoje já está uma moça, e aí a gente olha assim e vê como a gente está ficando velho, Jesus. Mas aí Samuel está dando para Saul um jovem cheio de potencial, e está parado, porque ele está acreditando que ainda há uma esperança para Saul, que ainda há uma possibilidade para Saul, que de repente Saul vai se acordar na manhã, vai se arrepender, vai mudar, mas Deus já havia sondado o coração de Saul. Aleluia, Jesus. Então, como Samuel é profeta, é juiz, é sacerdote, o que faz o sacerdote? O sacerdote vai até Deus e oferece sacrifício pelo povo. O que é que faz o profeta? Vai até Deus, recebe de Deus e traz para o povo. Ou seja, ele deveria sempre estar em movimento. Ele está indo até Deus e está vindo até o povo. Está indo até Deus e está vindo até o povo. Mas no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, Samuel está parado. Então, se Samuel não vai até Deus, Deus vai descer para falar com Samuel. Glória! E Deus vai dizer, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul havendo eu rejeitado? Espírito de Até Deus. quando você vai investir naquilo que eu não invisto? Até quando você vai acreditar naquilo que eu não acredito mais? Até quando você vai perder tempo com aquilo que eu já rejeitei? Grande E Deus. quantas das vezes nós nos tornamos Samuel um grande homem de Deus? Samuel é fruto de milagres, sua mãe era estéril. Ela orou por Samuel. A Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel Deus deixou cair por terra. Ou seja, Samuel é o único que tinha tríplice ministério: profeta, juiz e sacerdote. Ou seja, ele é um grande homem de... mas continua sendo homem. Deus tremendo. E quantas das vezes nós nos tornamos como Samuel? Deus nos tirou de certos lugares, certos ambientes, e nós insistimos em retornar para lugares que Deus tirou. Deus Todo-Poderoso, Rei da Quantos Glória. relacionamentos que Deus colocou o ponto final nisso, meu filho, minha filha, não é isso que eu tenho para você, o que eu tenho para você é maior, Aleluia. é melhor, porque eu não amo corpos, eu amo propósito, e você insiste em relacionamentos que Deus reprovou. Deus Todo-Poderoso. Quantas das vezes Deus afastou amizades da sua vida, que se afastam de Deus, e você insiste em querer trazer para perto o que Deus está colocando para longe? Oh glória, Deus está dizendo, eu estou afastando as pessoas da sua vida, e não fica preocupado se não mandarem mensagem no WhatsApp, não fica preocupado se não te chamarem para coisas, é Deus afastando mesmo, não queira trazer para perto o que Deus está colocando para longe. Deus só vai permitir se aproximar de você quem cabe dentro do propósito. Glória a Deus. Maravilha. Eita, Deus tremendo. Aleluia! Aí na parte B do versículo, Deus primeiro começa perguntando até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Na parte A do versículo 1, capítulo 16. Aí na parte B, Deus disse, Samuel, agora eu vou dar uma ordem. Eu começo perguntando até quando, mas eu termino dando uma ordem. Enche o teu vaso de azeite. Oh, glória. Coisa linda! Maravilha. Em outras palavras, Deus estava dizendo, não te mova vazio. Só te mova se teu vaso estiver cheio. Porque tem gente que chegou no culto aqui, mas está vazio. Tem gente que até veio, mas não encheu. Mas a ordem de Deus é enche mesmo. Oh, glória. Enche mesmo. Enche mesmo. Porque quem vem vazio até chega, mas não luta nada. Quem vem vazio não levanta a mão para adorar e receber. Quem vem vazio não abre a boca para dar glória a Deus. Quem vem vazio entra na igreja, mas não entra no culto. Quem vem vazio entra do jeito, sai do mesmo jeito. Mas quem vem cheio já sabe que ele está falando. Oh, glória. Quem Maravilha. está agindo, quem vem cheio não precisa mandar Ei, glória. cantará, Porque sabe que ele está. Alamanso, Bianai, Ecandaramahas. Oh, glória. Samuel, eu não quero teu vaso vazio, eu quero ver teu Deus vaso cheio. Todo-Poderoso. Samuel, eu não quero teu vaso pela metade,
Eita glória. Porque o propósito que eu tenho contigo é cheio. Maravilha. Enche teu vaso de azeite. Ei, camandará, biacé. Ô glória. Deus está dando a direção do GPS para ele. Deus E o certo seria: enche o teu vaso e vai. Ele está dando a localização da casa do seu pai. Vai. Mas Deus está dizendo: vem. Porque Deus nunca vai te mandar num lugar. Orei, teremai, camantobinas. Nós já conhecemos a história. Samuel vai até a casa de Jessé. Jessé tem 8 filhos. Os 7 marmanjos estão em casa. E o menor está no campo trabalhando. Espírito de Deus. 7 dormindo até meio-dia. O mais novo já trabalhando desde cedo. Passa Eliabe, Deus diz: não é esse. Passa Benadab, Deus diz: não é esse. Passa Samar, Deus diz: não é esse. Passa os 7 filhos de Jessé, Deus disse: não é nenhum desses. Porque o homem olha a aparência, mas eu vejo o coração. Aí o profeta pergunta: Jessé, são só esses teus filhos? Deus me mandou vir para cá, disse que aqui dá um rei. Jessé disse: tem um menor, não está aqui não, está no canto. Aí o profeta diz: então não nos aceitaremos a mesa até o menor chegar. Deus todo poderoso. Conhecemos a história, chamaram Davi, eu disse a esse: pode vir. Davi recebeu o som de Deus na frente dos seus irmãos. No capítulo 16, versículo de número 13, diz que o Espírito de Deus veio sobre Davi. E daquele dia em diante, nunca mais se apartou de Davi. Até aquele momento, Davi vivia sozinho, longe da casa do pai e da mãe, vivendo a rejeição dos seus irmãos. Mas depois que foi cheio do Espírito Santo, Glória. ele me teve melhor amigo. Eita Deus. Maravilha. Quando a mãe não estava perto para lhe dar um aconchego, quando o pai não estava perto para lhe dar uma palavra de direção, quando não tinha amigos por perto, estava o Espírito Santo com ele. Ô glória. Maravilha. Aí ele fugiu no capítulo 16. Aí no capítulo 17, versículo 15 que nós lemos, o texto diz que Davi vai servir Saul no palácio e retorna para cuidar e apacentar as ovelhas do seu pai Jessé em Belém no deserto. Perceba que Davi já foi ungido rei no capítulo 16, mas no capítulo 17 ele continua servindo. Espírito de Deus. Aleluia. Mesmo sendo ungido, Davi continua servindo. Davi continua tendo mobilidade de ir e vir. E o mesmo Davi que serve no palácio é o mesmo Davi que serve na casa do seu pai. Aleluia. Ô O glória. ambiente não muda da vida, é o mesmo. Porque tem gente irmão, que parece camaleão, dependendo do lugar que está mudando. Deus todo Mas Davi poderoso. serve no palácio e continua sendo servo. Ô glória. Maravilha. E é interessante que ele foi ungido no capítulo 16. E no capítulo 17 ele está servindo e tendo mobilidade. Porque tem gente que, enquanto não era ungido, era uma bênção. Deus todo poderoso. Serve, está sempre disponível. Depois que você ungiu, Rei não da faz mais nada. glória. Mas Rei Davi da está dizendo: glória. não, só não me muda que eu sou. Deus todo Eu poderoso. sei que eu sou, eu continuo sendo. Ô glória. Maravilha. E é essa disponibilidade de servir de Davi que Deus vai usar para cumprir o seu propósito na vida dele. Aí no capítulo 17, versículo 17, o pai de Davi vai dar uma ordem para Davi, dizendo: Davi, chega aqui, pega pão, pega queijo, já estou concluindo, e leva até o campo de batalha, dá queijo para o comandante, dá pão para os teus irmãos, e me traga uma prova, um penhor para mim saber que os teus irmãos estão bem. Irmãos, estava acontecendo uma guerra, e 40 dias de guerra consecutivo de Israel contra os filisteus. Naquele tempo não tinha telefone, não tinha internet. Então a mensagem para chegar de um lugar a outra cidade, a outro estado, levava meses, levava semanas. Então Jessé dá 40 dias sem notícia dos 7 filhos que estão na guerra. E naquele tempo era dente por dente, olho por olho, espada com espada. Então ele não sabia se os seus filhos estavam vivos, se alguns filhos
estavam machucados, como é que estava o estado dos seus filhos, porque o filho pode ter idade que for, quando fica muito tempo distante do pai e da mãe, a gente já fica preocupado. Pode ter idade que for, ficou muito tempo longe do pai e da mãe, sem notícia, o pai e a mãe já fica preocupado, já está preocupado, mas ele percebe que Davi está em casa. Ele diz: Davi, pega pão aqui, pega queijo aqui e vai levar para os teus irmãos e já me traz uma prova para me saber que eles estão bem. Davi foi ungido rei, já é no capítulo 16. Mas a unção de Deus sobre a vida de Davi não anulou a autoridade do seu pai Jessé. Ele é ungido, mas continua obedecendo. Deus Todo-Poderoso. Ele é ungido, mas continua servindo. Jessé, alguém que já pediu um lanche, uma pizza e chegou na sua casa. Quem inventou o fast food foi Jessé. Entrega a domicílio ou a uma localidade específica. Davi pega pão e queijo aqui, sanduíche, e leva lá no campo de batalha. Davi já é ungido rei, irmão. Seus irmãos, quando o profeta chegou na casa do seu pai, lhe desprezavam, havia alimento na mesa e ninguém pensou em Davi. Deus Agora o pai de Davi está dizendo: Davi, pega pão aqui e vai alimentar os teus irmãos. Rei da glória. Só vai derrubar gigantes quem primeiro tiver disponibilidade de servir os seus irmãos. Espírito de Deus, Rei da glória. Só derruba gigantes que têm disponibilidade de servir. Não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Cada um oferece o que tem. Se eles têm desprezo, deixa eles desprezar o teu pão. Isso é interessante, irmão. Porque Davi é ungido, ele continua sendo servo, ele é ungido, continua tendo nobilidade, ele é ungido e continua obedecendo. Aleluia. E essa disponibilidade de servir de Davi, que vai o colocar ele no ambiente da guerra. E vai ser no ambiente da guerra que o gigante vai cair. Aleluia. Glória. Alguém não entendeu? Davi só vai se encontrar com o gigante porque primeiro ele se disponibilizou em servir. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. O pai diz: dá pão para os teus irmãos e dá queijo para o comandante. Irmão, por que o pai não fez pão e queijo? Disse: dá pão e queijo para o comandante e dá pão e queijo para os teus irmãos. Aleluia. O queijo é coisa boa, se botar na chapa fica melhor ainda. Mas o pai fez diferenciação: dá queijo para o comandante e dá pão para os irmãos. É Deus usando o pai de Davi sem Davi saber. Jesus. Deus vai usar pessoas para te direcionar no lugar Eita glória. que Deus quer te abençoar. Maravilha. Glória. Por que dá queijo para o comandante e pão para os irmãos? Irmãos, pão era o alimento básico do povo de Israel na época. O mais pobre, o mínimo que tinha era pão. Pão não faltava, é por isso que Jesus é o pão da vida. Ele é para todos. Glória. Ele é para o rico, ele é para o pobre, ele é para todos. Aleluia. Mas queijo era algo caro, não era qualquer família que tinha. Então Jessé está sendo usado por Deus sem saber, dizendo: Davi, dá queijo para o comandante e dá pão para os teus irmãos. Por que dá queijo para o comandante? Deus Todo-Poderoso. É porque gente pequena não habilita gente grande. Normalmente gente pequena disputa com quem é grande. Mas quem é grande vê na possibilidade de alguém que é pequeno fazer coisa grande. Simplificando, os irmãos de Davi não tinham autonomia para autorizar Davi para a guerra. Os irmãos de Davi não tinham autoridade para autorizar Davi a guerrear. O único que tinha essa autoridade ali era o comandante. Aleluia. Glória. Então, para dizendo: dá queijo para o comandante. Eu quero profetizar na vida de alguém nessa noite. Deus já colocado o comandante na sua frente. Deus já colocado alguém grande na sua frente. E por causa daquilo que Deus colocou na tua mão, tudo aquilo que estava travado até aqui, Deus vai destravar. E por causa da bênção, vai ter coisa nova de Deus. Aleluia. Oh, glória. Maravilha. Davi chega no campo de batalha e começa a servir aqui para concluir. Ele está servindo. E de repente ele escuta um grito.
vocês serão nossos servos. Irmãos, 40 dias, o gigante está gritando 2 vezes por dia. 2 vezes 40 é 80 vezes. Golias está humilhando, afrontando o exército de Deus. Deus O tremendo. exército de Deus está acovardado. O soldado mais fraco que tivesse ali, se posicionasse, Deus seria com ele. Davi chega no campo de batalha, ouve o que está todo mundo ouvindo, escuta o que está todo mundo escutando, mas ele toma uma atitude que ninguém tomou. Deus tremendo. Irmão, tem uma coisa, irmão, Davi está sempre disponível. A unção não muda Davi, só revela quem é. E Deus valoriza mais a disponibilidade do que a capacidade. Se não ficou 6 anos, até alguém pode dizer, se alguém mais capacitado, se alguém melhor, se alguém mais sábio, mas não se alguém tão disponível quanto eles. E Deus valoriza mais a disponibilidade do que a capacidade. Porque tem muita gente que tem capacidade, mas não quer fazer. Aí Deus pega as que estão disponíveis. Não são, mas Deus capacita. Não são, mas Deus levanta. Não são, mas Deus usa. Deus ainda levanta improváveis. Davi se posiciona e diz: esse gigante aí para afrontar o meu Deus e para afrontar o exército de Deus. Quem ele acha que é? Deus olhou para o pequenininho e disse: rapaz, gostei. É adolescente, mas tem coragem. É novo, mas tem ousadia. Deus todo Eu poderoso. disse: gostei quando o gigante grita lá em nome dele, já pai, nem vou precisar te mandar o nome não. Nem vou precisar mandar no exército não, só vou mandar um menino. Porque tudo que você precisa é de uma oportunidade. Perceba que o mesmo gigante que revelou a covardia de Saúl e seu exército é o mesmo gigante que vai revelar a coragem de Davi. Então se a guerra que as pessoas estão enfrentando tem revelado a covardia delas, essa mesma guerra que você está enfrentando vai revelar a sua coragem, vai revelar o seu potencial. Deus vai ser utilizado nessa situação para te abençoar. Oh, maravilha. Para concluir aqui, Davi se posiciona e pergunta: o que o rei vai dar para quem ferir esse camarada aí? O que o rei vai dar? É um soldado de Davi. O rei vai dar a mão da filha em casamento. Você vai ser príncipe, vai casar com a princesa. O rei vai isentar a família de impostos. A família vai ficar na bênção. E o rei vai dar riqueza. Rapaz, ser príncipe, rico e ter a família abençoada, essa bênção é minha. Aí ele pergunta para o outro soldado para confirmar: o que o rei vai dar mesmo para quem ferir esse camarada aí? O rei vai dar riqueza, vai ser príncipe e vai abençoar a família, essa bênção é minha. Aleluia. Aprenda a aproveitar as suas oportunidades. Aprenda a aproveitar as oportunidades. Davi disse: a bênção é minha. Ele foi para o campo de batalha. Saul até quis colocar a armadura em Davi, mas Davi não se sentiu bem, tirou a armadura de Saul. E Deus nunca quis que Davi fosse com a armadura de Saul, porque se ele fosse com a armadura de Saul, alguém ia olhar de longe e ia dizer: é menor, mas parece com Saul. E Deus não queria que Davi se parecesse com Saul, porque Saul é Saul, mas Davi é Davi. Glória a Deus. Então Davi vai com aquilo que ele tem, uma funda, algo simples, algo frágil, algo pequeno. O que é uma funda? Um campo de batalha, onde o inimigo está com espada, com escudo, com armadura, e foram treinados desde criança para a guerra. A funda parece ser inexpressiva. A funda parece ser um instrumento que não vai fazer diferença nenhuma. Deus está dizendo: você não precisa imitar ninguém, não precisa querer ser outra pessoa para que Deus te use. Você só precisa ser quem você é. Quem sabe você olha para você e diz: o que eu tenho parece ser tão simples, tão pequeno. Eu não prego como pregador tal, eu não canto como cantora tal, mas você tem disponibilidade de servir. Glória. Aquilo que é simples na mão de Deus se tornar uma poderosa em campo de batalha. Maravilha. Oh, glória. Maravilha. Mas pregador, toco mais ou menos, mas tem vontade de melhorar e de servir, já era o suficiente para Deus derrubar gigante. Maravilha. Pregador, não canto como cantora tal, não alcanço as notas tal, mas tem disponibilidade de servir.
Deus, Deus já derruba gigante com isso. Ô glória! Mas pregador não prega igual fulano de tal, ciclano de tal, mas tem disponibilidade de ler a palavra e pregar o que entende, que é o suficiente para Deus te usar. Maravilha! Deus só quer usar o que você já tem. Glória a Deus! Davi vai pro campo de batalha, pega fogo, Maravilha! vai para cima dos gigantes. E quando ele lança a pedra, aos olhos dos humanos é só uma pedrinha, mas essa pedrinha está indo com a presença de Deus. Aleluia! E essa pedrinha que é pequena, que é insignificante, é o suficiente para Deus derrotar um gigante. Ô glória! Quem sabe que você tem é pequeno, é simples, até insignificante para você, mas Deus está dizendo é suficiente para eu colocar por terra esse gigante. Você que acredita nisso, Deus quer colocar gigantes hoje por terra em sua vida. Glorificamos a Deus pela vida do evangelista Sandro, que foi um Davi dessa congregação, sempre disponível, como já foi dito aqui, por muitas pessoas em servir, em ajudar em determinadas áreas, e muitas áreas que ninguém viu, mas ele viu. E como já foi dito aqui, ele é poderoso para recompensar. Maravilha, Jesus! Deus quer usar os seus Davis. Deus quer nos usar para este tempo. E para toda crise, Deus tem alguém como resposta. Para a crise daquele tempo, Deus levantou Davi. Mas para as crises do nosso tempo, Deus quer levantar eu e você. Glória a Deus! Ah, quantos gigantes se levantam contra as nossas vidas. Enfrentamos todos os dias muitos gigantes. Podemos escrever 3 grandes gigantes, os gigantes do mundo. Mas a gente sempre vai confiando no poder do nome do Senhor. O gigante que é o nosso adversário, o diabo, mas a gente vai contra ele em nome do Senhor, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ô glória! O gigante que é a nossa carne, nosso eu, nós mesmos. E a gente só vence ele quando a gente se dispõe a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Maravilha! Eu quero orar pela sua vida agora. Pregador, eu tenho enfrentado gigantes, eu tenho enfrentado guerras e lutas, mas eu creio que hoje esse gigante vai cair por terra. Se você quer isso, vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Quem sabe o gigante da enfermidade, Deus ainda cura. Quem sabe o gigante da crise financeira, crise familiar, crise conjugal, crise ministerial. O mesmo Deus que encheu Davi do seu espírito, no versículo de número 13, é o mesmo Deus que está aqui para nos encher da sua autoridade do seu poder. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente recebe poder. Todas as vezes que a gente se propõe a ouvir a palavra de Deus, a gente recebe poder. Mas existe algo que é superior ao poder, que é a autoridade. De como é que eu conquisto a autoridade? Se eu ouvir a palavra, eu recebo poder. Quando é que eu recebo a autoridade? É quando eu ouço e pratico a palavra. Quando eu pratico a palavra, eu recebo autoridade. Já ouvimos aqui sobre os exemplos de Davi. Foi ungido, mas continuou certo. Foi ungido, mas continuou tendo mobilidade, indo e vindo. Foi ungido, mas continuou obedecendo. Sempre que a gente servir, sempre que a gente tiver disponibilidade, e sempre que a gente obedecer, o resultado vai ser bênção de Deus sobre nós. Aleluia! Estenda as mãos para cá, o igreja, estenda a mão para a igreja, vamos orar. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo, Senhor. Onde muitos têm enfrentado gigantes que só o Senhor tem visto. Só o Senhor tem contemplado as guerras que os teus filhos têm travado, Senhor. Gigantes, onde ninguém tem visto, Senhor. Em lugares e ambientes que ninguém vê. Gigantes que travamos em nossa mente, em nosso interior todos os dias. Mas assim como Davi disse, eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus. Aleluia! É no nome do Senhor Jesus que nós ganhamos essa guerra. É no nome do Senhor Jesus que nós vamos para a batalha. É no nome do Senhor Jesus que nós repreendemos todo o mal. É no nome do Senhor Jesus que nós profetizamos cura sobre a enfermidade. É no nome do Senhor
gigante venha cair por terra agora. Veja pelos olhos da fé esse gigante caindo por terra agora. Recebe a vitória em nome de Jesus. Recebe o milagre em nome de Jesus. Recebe a bênção em nome de Jesus. Maravilha. Glória. Adore o Senhor porque Jesus. Adore o Senhor porque o gigante já caiu por terra hoje. Exclusivo só pra te servir. Todo dia para teus chamados e me para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Eis-me aqui, e estou disponível em todos a vida. Eu me fiz exclusivo